Fatioli, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, e estamos aqui na sede de Bauru, na rua Cussi Júnior, número 325, no centrão da cidade. Para quem nos acompanha, este é o Santo Jejum da Vitória, que acontece todos os domingos às 8 horas da manhã, e você é o meu convidado especial. Temos escolinha, estacionamento gratuito e um ambiente maravilhoso de fé para abençoar a sua vida. Vamos para Jeremias capítulo 1, versículo 5. Jeremias capítulo 1, versículo 5. A primeira superação que nós precisamos é de saber quem verdadeiramente nós somos. Tem pessoas que ainda não conseguem se enxergar no contexto da vida, no contexto da presença de Deus, no contexto da palavra. Ela olha para Abraão, ela acha Abraão maravilhoso, mas ela fala, e eu, quem sou? Alguém até usa o termo, né? Quem sou eu na fila do SUS? Ela olha para Moisés e ela acha Moisés uma pessoa extraordinária, mas quando ela olha para si, ela não consegue enxergar esta mesma capacidade. Ela olha para Jesus e ela fala, não, Jesus é muito maior do que eu, por isso que eu não consigo fazer muita coisa. Mas na verdade, até a pessoa dele nós podemos nos igualar. Por quê? Ao Jesus ressuscitado, glorificado que está nos céus, nós nunca poderemos nos igualar, porque aquele é a forma plena de Deus. Mas ao Jesus que passou por essa terra, que se esvaziou da sua glória, que se fez homem e habitou entre nós, esse Jesus nós podemos ser, como diz o outro, pau a pau com ele. Até porque ele não só desejou que nós fôssemos iguais a ele, como também desejou que nós fizéssemos mais do que ele fez. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará o quê? Maiores do que essa. Então é necessário, para a gente ter uma vida abençoada, uma vida de sucesso, primeira coisa, saber quem nós somos. Olha aqui no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, o que o Senhor fala para Jeremias e serve para nós também. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Aleluia. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. É verdade que nem todos são profetas. Profeta é um ministério bíblico. Mas todos foram conhecidos por Deus antes mesmo do seu nascimento. Todos fomos santificados pelo sangue de Jesus. E todos recebemos de Deus uma missão nessa vida. Pode não ter sido a missão do profeta, ou a missão do pastor, ou a missão do obreiro, ou a missão do bispo, mas uma missão de Deus você recebeu e você vai cumpri-la integralmente em nome de Jesus. Diga amém. Você que foi chamado para ser uma coluna da casa de Deus, você será. Você que foi chamado para ser um intercessor, você será. Você que foi chamado para ser um administrador, prefeito, vereador, presidente, governador, você será. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Quem está entendendo? Só que muitas vezes nós temos um problema, que foi o que eu acabei de dizer. Nós não conseguimos nos enxergar. Quem sou eu? Eu não posso, quem sabe? Ixi, eu sou o menor da minha família, que é a mais pobre da menor cidade, do menor país. Mas às vezes nós temos outro problema. Qual? Alguém que se enxerga além do que verdadeiramente é. E na verdade às vezes nem é. Eu só falo o quê? Eu e Deus? Meu negócio é direto com Ele. Falou o cara que tem o WhatsApp de Jesus, né? Cuidado, você não é melhor do que ninguém. E muitas vezes aquele que a religiosidade só está na mente dele também. Eu lembro de um cidadão ali de calça jeans na frente de casa, e subiu o Bento, o vizinho nosso, que já até morreu, coitado. E ele olhou para a Lívia e falou assim, Jesus falou, já devia estar, como diz o outro, já devia estar calibrado, né? Que ali era total flex, quando não tinha álcool, bebia até gasolina. Jesus falou. O bêbado quando bebe é aí que ele fica inspirado mesmo. A gente não sabe por quem, mas que fica. Jesus falou, sede manso como uma pomba e prudente como uma serpente. E nós ficamos esperando o discurso.
E ele continuou dizendo: você acha, irmã, que Deus se agrada da sua calça comprida? Bêbado, falando da calça comprida que a outra estava usando. Eu na mesma hora interrompi e falei: você acha que Deus se agrada da tua cachaça? Irmão, esse é o extrato de tantas pessoas no dia de hoje. Elas acham que sabe tudo da Bíblia. Todo mundo é teólogo. Você percebe que até a Xuxa às vezes prega que é o Deus que eu acredito, não é o Deus não sei o quê. Que Deus que ela acredita, que ela nem sabe para que lado esse Deus está. Conhece nada de Bíblia, conhece nada de valores, nem de princípio, não conhece nada do que presta, na verdade, né? Mas é Xuxa pregando, é não sei quem pregando, é Galvão Bueno pregando, é todo mundo pregando. Pregando o quê? O que não conhece e o que não vive. Muitas vezes nós achamos que somos menos e erramos. Mas às vezes a gente acha que é uma coisa também que não é. E erramos do mesmo modo. É claro que eu estou falando de questões espirituais, né? O pregador que não vive o que prega, o crente que não crê em nada, o santo que é mais sujo que pau de galinheiro e é só o que tem. Só que por outro lado, também tem pessoas que no âmbito familiar fazem do mesmo modo. Ele acha que ele é o pai herói, mas na verdade nunca foi pai, nunca esteve presente. O quê? Paguei pensão 20 anos. Também só fez isso, né? Mais nada. Talvez você pense que foi uma coisa que não foi. A mulher que fala: o quê? Eu? Vamos ter um videozinho na internet. Eu sou bonita pra caramba. Mas também só isso. Não respeita, não ama, não é parceira, não é companheira, não é amiga, não é sócia, não é amante. Não adianta nada só ter aparência. É o homem que acha que é o Superman, mas que na verdade a única coisa que ele faz é usar a cueca por cima da calça. Que o super-homem faz isso. Na prática ele não vira nada, ele não vinga. Não leva a família para os bons caminhos, não dá bons exemplos, não tem uma palavra positiva. E a gente podia falar tanta coisa aqui, não é verdade? O empresário que anuncia assim: salário mais benefício. Você pergunta: qual benefício? Vale transporte. Ué, mas quer que eu vou com dinheiro no meu bolso? E hora extra. O quê? Quer que eu trabalhe? Não quer me pagar também? Quer dizer, ele acha que ele é a bala que matou John Lennon. Mas na verdade ele só está explorando as pessoas e não está dando em nada. E lá na frente ele não vai ter mão de obra. E se tiver, vai ser o pior disponível no mercado. E é o que a gente vê hoje. Você vê pessoas que não têm condições nenhuma atendendo. Pessoas com cara feia, pessoas indispostas, pessoas com grosseria, pessoa que não sabe nem o que está vendendo. Mas por quê? Não tem mão de obra. E por que não tem mão de obra? É claro, né, que os auxílios ajudam bastante. Afinal de contas, se eu trabalhar registrado, eu perco o auxílio. Então o que eu faço? Eu não trabalho para continuar recebendo o auxílio. Essa é a mente do brasileiro, né? Em qualquer lugar mais evoluído do mundo, a pessoa fala: não, eu não vejo hora de me livrar de auxílio. Eu quero viver do meu próprio trabalho, eu não quero ser ajudado por ninguém. É verdade ou não? É o caso do SUS aqui. O pessoal fala: pastor, você vai no SUS, espera 4, 5, 8 horas para ser atendido. E ainda você pede um atestado, o médico não dá. Não é verdade? Mas você é brasileiro, tem algum estrangeiro aqui? Você sabe que um dia pregando eu falei: pessoal, na França o povo não toma banho. Escuta essa. Na França estão os melhores perfumes por conta da necessidade. Porque lá, por conta da falta d'água, do frio e de todo o contexto, as pessoas não têm a cultura do banho. Então eles têm os melhores perfumes, que uma coisa compensa a outra. Final do culto, o irmão levantou, veio à frente, falou: pastor. Falei: pois não, irmão, eu sou francês, e os franceses tomam banho sim. Eu disse: irmão, desculpa, mas é o que a gente lê, é o que a gente ouve. Ele disse: o senhor tem razão em parte. No tempo da guerra ou das guerras, porque a França já enfrenta guerra há muitos anos também, já se envolveu em muitas guerras, aí sim a gente não tinha água para tomar banho. Mas atualmente tem água quente o tempo todo, então a gente toma banho. E ele ainda brincou: não tanto quanto o brasileiro, mas que a gente toma. E é verdade, o brasileiro é o povo mais limpo do mundo, viu, irmão? Você vai em restaurante aí fora, eles não usam touca, não usam luva, faz comida com o cabelo
à vontade. Só que tem um detalhe, você não acha uma comida no cabelo, não sei como, mas é assim. Voltando ao pensamento. Você vai no sul, pois não, querida, troquei tudo. O que eu falei, meu bem? Você não acha uma comida no cabelo, mas os bons entendedores entenderam. Eu estou com essa mania agora, eu olho no espelho e me vejo de costa. Então você vai no médico, você demora 8, 9, 10 horas para ser atendido, às vezes não é atendido satisfatoriamente e não recebe o atestado que faria jus. Ótimo. Você sai de lá bravo e fala, esse lugar é demais, viva o susto. Porque não é SUS, é susto. Só que tem um porém. Você é brasileiro, nasceu aqui, não é o caso do francês que eu acabei de contar. Se o SUS tivesse um atendimento rápido e desse atestado para todo mundo que lá comparecesse, eu vou te perguntar, quem iria trabalhar? Porque a gente tem a cultura da malandragem, irmãos. Claro, não o servo de Deus, não o crente em Jesus, mas o homem do mundo que não deve conta a ninguém, ele é malandro. Então você vê que uma coisa vai puxando a outra. Voltando para o raciocínio da pregação, nós não podemos achar que somos menos e também não podemos achar que somos mais do que aquilo que efetivamente nós somos. Você fala, pastor, eu sou um cozinheiro de mão cheia, mas ninguém come o que você faz. É sinal que o tempero não está agradando. Não, porque eu sou o melhor pregador do mundo, mas tem 4 pessoas te ouvindo, não adianta. Um dia o cidadão se identificou, tudo bem pastor, tudo bem. Falou, ele era pastor também, muito prazer pastor. Ele falou, não, eu não sou pastor, não, eu sou apóstolo. Poxa, me senti até diminuído. Falei para ele, apóstolo, que bom, prazer conhecer o senhor. Quantos membros o senhor tem atualmente na tua igreja? Eu tenho uns 45. É apóstolo de quê, meu irmão? Com 45 membros na igreja, no máximo é um pastor de meia categoria. Mas na cabeça dele, o que ele é? Quem você é? Na sua percepção, na sua concepção, na sua crítica, quem você é? Você fala, pastor, eu sou um profissional de primeira categoria. Ok, se você sair do teu trabalho hoje, quantos dias você demora para encontrar outro? Você fala, pastor, talvez eu fique desempregado por anos. Então, tem que rever os conceitos. Pastor, eu sou um marido que, olha, eu sou um estouro. Mas sua mulher está feliz ao teu lado? Olhe para a cara dela. Conforme a reação dela, você já vai saber se isso condiz com a realidade. Amém? Eu sou um crente de verdade. Quantas vezes por mês você vem à igreja? Você vai 18 na academia e 4 na igreja. Você é mais atleta do que crente. Pastor, o senhor veio aqui hoje para arrumar encrenca? Não, eu vim aqui hoje para resolver as encrencas. Você vê que ele diz, eu te santifiquei e conheço desde que você saiu da madre. Ótimo, tudo isso está sobre a nossa vida, diga amém. E tudo isso se concretiza pela fé. Quando eu creio em Jesus, eu compreendo que Deus me conhece, que me santificou e colocou sobre mim um ministério vitorioso, um casamento vitorioso, uma fé vitoriosa, diga aleluia. Só que vamos para Tiago 2,17, rapidamente. A coisa está séria. E você sabe que quando a igreja está silenciosa, ela está refletindo sobre o que ouviu, sabia? Não quando está dormindo, não. Quando está dormindo é que perdeu o interesse. Mas quando está silenciosa, é sinal de que a reflexão chegou. Tiago, capítulo 2, verso 17. Olha o que ele diz. Eu atendi um pastor uma vez também, porque eu transferi ele de local. E ele falou para mim, o senhor me colocou numa igreja muito pequena. Eu falei, mas a igreja que eu te coloquei é do mesmo tamanho da que você estava. Ele falou, pastor, deixa eu contar a minha história. Eu já curei gente de câncer. Eu já curei gente de AIDS. Eu já ressuscitei morto. Eu olhei para ele e falei, então está na hora de você fazer tudo isso de novo, meu irmão, porque atualmente você não está virando nada. Na cabeça dele, ele era um profeta Elias melhorado. Mas na prática, não pagava nem o aluguel da igreja que ele administrava. Olha o que diz Tiago 2,17. Assim também a fé. Se não tiver obras, ela é o quê? É morta em si mesma. Em outras palavras, se tudo aquilo que a gente tem na nossa mente, no nosso coração, não se converte em resultado, isso é morto.
Só existe dentro de nós. A pessoa fala, não, eu não vou casar com qualquer um, não. Mas como assim qualquer um? Que é isso, eu sou uma pessoa que... Só que já está beirando 50 e não casou ainda. Não é possível que não tenha uma tampa para a sua panela. Tem alguma coisa errada. Talvez o seu critério esteja sendo um pouco exagerado. Eu conheço uma amiga, eu tenho uma amiga, né? Você não vai casar não, filha? Ô pastor, eu vou casar só se for com um japonês. Falei, então você tem que morar lá na Liberdade. Porque como é que vai arrumar um japonês para casar em Campinas? Tem bastante japonês lá, mas a maioria do casado. Jovens tem poucos, a maioria dos jovens vão embora, vão para outros lugares. Você tem que morar na Liberdade em São Paulo. Tem outra que colocou na cabeça que vai casar com um coreano. Não, pastor, eu acho lindo o coreano. Falei, então casa com qualquer um que é tudo igual, não muda nada. Não, pastor, mas está difícil para achar. Então você continua procurando. Mas quer dizer, a pessoa está colocando critério. E outra coisa, será que quando ela encontrar o coreano, ela vai ser escolhida por ele? Quer dizer, são coisas que a pessoa tem só na cabeça dela. Não, eu mereço coisa melhor. Gente do céu. Eu lembro de um cidadão, não sei se eu já contei aqui. Eu tinha uma obreira, jovem, uma auxiliar. E tinha um membro, ele devia ter uns 57 anos, 56 anos. Ele tinha só metade dos dentes, metade para cá faltava, outra metade ele tinha. E quando ele falava, dava aquela fuga de pressão, sabe? Um dia ele me procurou, falou, pastor, tudo bem? Falei, irmão, tudo jóia. Eu estava orando e Deus me deu uma revelação. Falei, qual? Eu vou casar com a Geise. A Geise era obreira, de uns 19 anos. Eu falei, irmão, eu acho que isso aí não é de Deus, não. Como não, pastor? Foi Deus que me confirmou. Falei, irmão, você está sendo enganado pelo diabo. Não, pastor. Sabe por quê? Porque Deus já falou ao meu coração que vai me abençoar. Eu falei, e vai desgraçar a vida dela. Porque se ela casar com ele está sendo abençoado. Mas ela, coitada, acordar com aquela cara todo dia de manhã, meu irmão, é melhor acordar na cadeia. Eu falei, amigo, esquece isso. Não, pastor, mas eu me guardei até agora. Falei, problema é teu, o que ela tem a ver com isso? Você vê, ele era uma pessoa que ele não tinha autocrítica. Ele não conseguia se o quê? Se enxergar. Tem gente que não se enxerga. Tem pessoa que ela acha que ela está fazendo algo totalmente certo, mas na verdade está tudo errado. Ela acha que ela é uma coisa que na verdade ela não é. O bom é quando a gente se enxerga, quando a gente sabe quem nós somos. E às vezes, irmãos, o diabo ele é tão enganador que ele coloca até argumentos bíblicos para justificar a nossa pretensão. Eu vejo acontecer aqui, já vi acontecer em outras igrejas, não quero atacar ninguém, não é nada pessoal, é por conta do ensinamento. O obreiro te procura e fala assim, pastor, eu preciso sentar um pouco, deixar meu ministério, porque eu estou precisando ouvir mais a palavra. Irmão, isso é um engano tão grande. Jesus ele disse, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Você não vai perder só seu ministério, você vai perder também a tua salvação. Porque ministério e salvação estão totalmente ligados. Quem está entendendo? Mas você tenta convencer, às vezes dá. Quando o obreiro ainda tem o coração sensível, ainda tem ouvido a voz do Espírito Santo, você consegue reverter. Você fala, não, meu irmão, o fato de ser obreiro impede você de ouvir a palavra, você é surdo? Qual foi a resposta que você deu esses dias? Não sei o que, é surdo? Ah, sim. Eu falei para a Lívia, quem vai em determinado lugar e não compra uma gravata, olha, vou falar, está no pecado. Aí a Lívia falou assim, como é que você falou? Aí eu ouvi, mas você usa gravata? Falei, claro que eu uso gravata, eu não uso todo dia, mas eu uso constantemente. Falei, a resposta que eu dei para você agora tem a ver com os sofistas da era lá de Sócrates, quem já ouviu sobre isso? Eram pessoas que ficavam na praça discutindo, uma falava A, outra falava B. E assim eles passavam o dia todo, foi daí que surgiu a advocacia, que é a capacidade de argumentar, de contestar, né? E ela falou, mas você não usa gravata. Eu falei, mas é lógico que eu uso, não uso todo dia, mas que eu uso. Ela falou, e além de discutir, os sofistas eram surdos também? Porque eu não falei que você não usa. Eu falei o quê? E quem não usa? Resumindo, eles eram surdos também.
Às vezes, irmãos, a gente tem essa resposta importante. Quando a gente olha para essa fé que nós temos, voltando aqui, a gente precisa começar a concretizar, porque senão vira teoria, não produz nada. Às vezes produz no nosso mundo, no nosso universo, dentro de nós. Eu sou isso, eu sou aquilo. Quem olha, eu vi a oração da Lene, e ela citou aquela passagem de Eliseu, né, que a mulher sunamita, sunamita, né? Ela nascida em Sunem, ela diz assim: eis que vejo esse homem que está passando, ele é o quê? Um grande ou um santo homem de Deus. Foi ele que deu esse título a ele mesmo? Ele se auto-intitulou? Sim ou não? Não, quem foi que falou? Foi a mulher. Então, Deus quer que você seja tudo isso que a gente falou, mas na verdade você é o que as pessoas dizem que você é, não o que você acha que é. Você está entendendo? Está fechando a conta aí? Eu sou isso, eu sou aquilo outro. Mas quem olha fala, não é nada disso. Não, não é isso que ele mostra. Não é isso que ele faz. Não, não é isso que ele produz. Não, não é isso que ele remete. Não é isso que ele reflete. O Senhor Jesus, ele viveu exatamente isso, de maneira positiva. Olha Mateus 4:23, vamos lá. Mateus capítulo 4, versículo 23. Olha que maravilha. Mateus 4, 23. E percorria Jesus toda a Galileia, fazendo o quê? Ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Que mais? E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama, repita comigo, a sua fama, diga de novo, a sua fama corria por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padecidos, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele o que, gente? E ele o curava. Olha aqui para finalizar o 25. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Você vê que Jesus, ele não vivia de discurso, ele vivia do quê? De obras. Jesus, ele não vivia de autoexaltação, ele vivia de quê? De resultado. Amigo, essa palavra é para você aplicar em toda a sua vida. Pastor, trabalho numa empresa e ninguém me reconhece, mas tenho que reconhecer. Você é um vendedor, você é o que vende mais? Não, pastor, eu fico sempre no final da lista. Então é bom que eles nem estejam te notando. Pastor, não, eu sou uma pessoa que na faculdade eu merecia notas melhores. Mas você vai bem na prova? Não, tem uns erros. Então não merece. Irmão, tem que ter essa correção, para a gente poder sentir no coração que nós somos justiçados e não injustiçados. Por pior que seja o resultado, quando você olha para ele e você diz assim, eu mereci esse resultado, você tem chance de se emendar, de se corrigir. Agora, quando você olha para o resultado e você fala, isso é injusto, você não tem conserto, porque você acha que o erro é do mundo, não é seu. Quem está entendendo? Jesus, ele era seguido não pelo que ele falava, mas pelo que ele fazia. Pastor, mas ele era Deus, é verdade. Mas se ele ficar sentado dentro de um templo, ou dentro de um palácio, esperando as coisas acontecerem, ele nunca teria sido quem ele foi no meio dos homens. Em 3 anos de ministério, Jesus mudou a história da humanidade. Por quê? Porque falou demais? Não, porque fez demais. E a partir de hoje nós vamos passar a fazer aquilo que a gente tem que fazer para ser excelente e abençoado por Deus. Diga aleluia. Pastor, meu filho não me liga, meu filho é um relaxado. Por que te ligaria? Por que te liga? Qual motivo? Por qual motivo você liga para alguém? Por qual motivo? Porque você tem um interesse para saber notícia, é verdade, mas tudo é recíproco. Se você não dá notícias,
você também não recebe notícia. Se você não ama, você não vai ser amado. E quando você acha que está certo, sabe o que vai acontecendo? Você vai ficando sozinho no mundo. No final da vida, ninguém prestou, só você. Um dia alguém falou para mim, eu não quero saber da amizade de ninguém. Falei, por isso que você está ficando sozinho no mundo. Porque você não reconhece os erros e acha que todo mundo está errado, menos você. Sabe o que está acontecendo? Está ficando sozinha. Meu irmão, tem pessoas que estão ficando sozinhas. Tem pessoas que estão afundando na sua carreira profissional. Porque elas acham que são, mas na verdade não são. Pastor, eu fiz Senai, que ano? 1989. Amigo, mudou tudo. Já fez computação informática? Já fez inglês? Não, você está fora do mercado de trabalho. Hoje nada mais é manual, tudo é informatizado, tudo é robotizado. Mas tem aquele que é o saudosista, sabe? O general aposentado que acorda de farda todo dia de manhã. Só sobraram os ossos ali. Na verdade é uma farda velha, está até rasgando já. Às vezes acontece com a gente, como pastor. Uma vez algumas pessoas gravaram um culto de um pastor e me mandaram. Você que não vem à igreja, você vai para o inferno. Você que não é dizimista vai para o inferno. Você que não faz não sei o que vai para o inferno. Inferno, acho que ele falou inferno umas 80 vezes. Eu chamei para conversar, um pastor já de idade. Falei, pastor, eu ouvi a tua pregação. Ah, o senhor ouviu? Ouvi. Posso te dar uma dica? Por que em vez do senhor ensinar ou dizer como as pessoas chegam no inferno, que o senhor não ensina inversamente, ensina elas como chegarem no céu? Porque em vez de falar de inferno, fala do céu. O inferno ou o céu já é o oposto do inferno. Se você manda as pessoas para o céu, você tira elas de onde? Do inferno. Mas ele, naquela cultura antiga, porque quem começou na igreja anos atrás, sabe que o foco não era o céu. Era o quê? Era o inferno. Eu sempre cito aqui o missionário Davi Miranda, quem a gente admira, a gente acaba comentando, né? E eu lembro das pregações dele. Quem usa brinco vai para o inferno, quem usa calça comprida vai para o inferno. E a igreja, uma festa tremenda. Tudo bem, naquela época atraía multidões, porque as pessoas gostavam de ouvir algo rígido, algo punitivo. Hoje mudou, meu irmão. Hoje, claro, tirado os excessos, né, que a gente sabe que existe. Hoje, o alvo das pessoas e o desejo de quem é autêntico é o céu. Ninguém quer saber do inferno. Até porque se eu estou indo para o céu, automaticamente eu estou deixando para trás o quê? O inferno. Mas na cabeça dele, ele era um excelente pregador, porque ele batia. Sabe aquele pastor que fala, hoje é cajado. Vai ficar só ele e o cajado na igreja. Que as coisas mudaram. Não adianta você pregar se não tiver público. Não adianta. Por que eu uso às vezes um meio um pouco mais atual? Por quê? Porque senão a gente fica no tempo e fica para trás. Por que às vezes eu conto uma história, conto uma piadinha, brinco com você, para trazer você para mim? Porque se eu fizer discurso, ninguém ouve. Lembra do Fidel Castro que pregava 8 horas? Tinha gente que desmaiava. Ouvindo, pregava não, né? Ele discursava 8 horas, tinha gente que desmaiava. E ai de quem não parasse para ouvir aquele miserável, né? Mas era obrigado a ouvir. Gente, hoje ninguém é obrigado a nada. Hoje as pessoas têm opção, tem uma igreja em cada quarteirão, é isso ou não? Você sai aqui da nossa igreja, tropeça, cai dentro da outra. Então você precisa atrair o rebanho com o bom alimento, com a boa palavra, aí as pessoas vêm. De outra maneira, com o medo, com a ameaça, as pessoas só se afastam. Voltando para a questão familiar, a mesma coisa. Você quer ser amado? Ou você me ama ou eu te mato. Deus me livre, maníaco do parque. Você quer atrair os seus filhos para você? Ou você me respeita, ou você me ama, ou você me... Não adianta. Eles vão procurar quem eles têm prazer de estar perto, quem eles gostam de estar junto. Agora tudo é recíproco, ninguém faz nada sozinho. Não é verdade? Profissionalmente a mesma coisa. Se você não tiver uma boa formação, não tiver uma atualização, e todas as profissões, viu? O porteiro, o cabeleireiro ou a cabeleireira, não usa mais. Eu lembro de uma irmãzinha que abriu um salão de cabeleireiro. Pastor, vem fazer a unção aqui. E ela era uma moça negra,
E ela trabalhava com alisamento de cabelo. Teve uma época que o alisamento, até que estava comentando lá em casa, era obrigatório. Tinha escolas que mandavam notificação para os pais de crianças que tinham o cabelo crespo, mandando os pais alisarem o cabelo das crianças. Isso é um crime, né? Mas naquele tempo era aceitável. E ela pediu para eu ungir o salão de cabeleireiro dela. E eu fui lá. Cheguei lá, ela tinha um fogão e tinha alguns pentes de ferro assim, pesado, do lado do fogão. E eu falei para ela, irmã, o que é esse ferro aqui, esse fogão? Que é cabeleireiro, é restaurante? O que seria aqui? Falou, não, pastor, é que a gente pega esse ferro, esquenta no fogo e vai passando no cabelo das mulheres e vai esticando. Irmã, tem alguém aqui que teria coragem de participar desse procedimento? Imagina, hoje, dona Maria? A senhora iria lá hoje? Hoje não, o problema é que o salão dela é hoje. É verdade, há 40 anos atrás não tinha chapinha, não tinha cremes, não tinha produtos. Então você esquentava o ferro no fogo e imagina quanta gente não saiu queimada. Quanto cabelo não deve ter caído, porque se demorar, o cabelo cai. Agora ela queria oferecer esse serviço há 5 anos atrás. Você acha que vai ter? Vai ter ou não vai? Aí a pessoa fala, pastor, o diabo se levantou, as portas se fecharam. Mas o que está acontecendo? Ninguém vai no meu salão, mas é lógico, você está com uma arma querendo alisar a cabeça das pessoas. Mas ela acha que é boa no que faz. Eu não entendo, pastor. Eu trabalho com isso há 40 anos. Talvez o que deveria ser uma solução virou o quê? Virou um problema, porque ela ficou há 40 anos atrás. Sabe o mecânico daquela oficina suja, cheia de coisa amontoada? Esquece, hoje não vai atender mais ninguém. Antigamente era assim. Você ia numa oficina mecânica e você falava, rapaz, preciso trocar a bomba desse carro. O mecânico falava, pera aí que eu vou revirar aqui, eu vou achar uma. Hoje, você passa numa oficina mecânica, você vê um monte de coisa entulhada, você nem entra. Hoje, no chão da oficina, nem molho pode ter. O chão é pintado, o chão é bonito, é verdade ou não? Aí vem o crente, Deus, cadê a prosperidade que o Senhor me prometeu? Cadê a eficiência que você deveria oferecer? Cadê a visão de negócio? Cadê o entendimento da prosperidade? Porque prosperidade não é só dinheiro não, meu irmão. Prosperidade também é trabalhar num lugar digno, num lugar bonito. A beleza faz parte da prosperidade, diga aleluia. Aonde tem prosperidade tem beleza, tem ou não tem? Tem ou não tem? Você vai num condomínio de alto padrão, tudo é bonito, gente. Tudo é bonito. Desde a guarita, o jardim, a árvore com formato de chupeta, formato de melancia, árvore com formato de violão. Você vai onde só tem pobreza, logo na entrada já tem um caixote velho de feira jogado, saco de lixo revirado. Quer dizer, a prosperidade ela está acompanhada da beleza. Se você é uma pessoa próspera, o teu local de trabalho tem que ser bonito. Você tem que ser uma pessoa bonita, diga aleluia. Pastor, mas olha como Deus me fez. Então passa limpo, passa uma maquiagem, um creme, estica, alisa, enrola, faz o que você quiser, joga para cima, pinta, corta. Mas tem que se aprumar, porque a prosperidade também está na beleza. Veja se esta pessoa que está ao teu lado é próspera. Jesus, ele fazia as coisas acontecerem. Ele não vivia de teoria. Eu sou um crente, mas ainda não me batizei. Você não é crente coisa nenhuma. Você está esperando o mundo acabar e ser condenado. Não faça isso. Pastor, ninguém tem mais temor de Deus do que eu. Quando foi que você entregou seu último dízimo? Então você não teme a Deus coisa nenhuma. É um esqueleto, é como vale de ossos secos, que precisa de vida, que precisa de carne, de ossos, que precisa se colocar de pé. E Deus tem poder para fazer isso. E Ele está fazendo isso com muitas pessoas, por via do poder da palavra que está sendo liberada aqui hoje. Chega de ser um exército do vale de ossos secos, morto, jogado ao chão. Nós temos que ser um exército de fato e de verdade, diga aleluia. Vamos começar pela quarta-feira. Quem vai estar aqui na quarta-feira buscando pela sua família, dá um glória. O outro está pensando, será? Depois você ouve novamente essa pregação.
Sabe o que isso resultou na vida de Jesus? Não só uma expectativa, mas um fato. João Batista estava preso. E ele precisava ter certeza se Cristo era o Messias. E ele enviou pessoas até lá. Olha o que diz Mateus 11:2 e a gente finaliza aqui. Meu irmão, é mensagem para te empurrar lá para frente, hein? É mensagem para te empurrar lá para frente. Deixar você num patamar de vitória muito grande. Preparar você para as coisas grandes dessa vida. Não só no seu interior, mas no seu exterior também. Porque às vezes tem um universo dentro de nós de vitória, de boas intenções. Mas o que a gente está produzindo é totalmente diferente disso. Só está dentro de nós. Eu lembro do meu avô, coitadinho. Um dia eu vou levar vocês em Casa Branca para a gente andar de charrete. Lá na praça tem um monte de charrete, nós vamos andar. Eu era menino, eu ouvia meu avô falando isso. Casa Branca aqui na região de Campinas, para cima ali, São João da Boa Vista. Não, porque um dia vocês vão em Casa Branca, tem charrete, lá nós vamos andar. Meu avô morreu. Precisei pegar a certidão dele de nascimento, foi nascimento. E eu fui até Casa Branca, 30 anos depois, agora, recentemente. Cheguei lá, não tinha charrete, não tinha cavalo, não tinha nada, acho que nem a praça tinha mais. Toda aquela imaginação só existia onde? Na cabeça dele. Coitadinho, acabou não dando tempo. Mateus 11:2, dando tempo de se decepcionar, né? Porque afinal de contas, tudo aquilo que ele imaginava não existia. Mateus 11:2, olha o que ele diz. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, diga comigo, feitos. Você é conhecido pelo que faz, não pelo que fala. Diz mais. Calma, filho. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos. Por que 2? Porque o testemunho de 2 é verdadeiro, segundo a Bíblia. A dizer-lhe, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. O que era para ele anunciar a João? Aquilo que ele ouvia e via. É a junção das duas coisas. É claro que você também tem que anunciar. Tem pessoa inteligentíssima, mas que não coloca a inteligência para fora. Tem que falar. A comunicação, ela é indispensável. Ela é indispensável. Você fala, pastor, eu sou um administrador de primeira. Mas para quantas pessoas você já falou isso? Tem gente que nem sabe que você é contador, administrador, técnico de alguma coisa. E assim não surgem as oportunidades. Tem que falar. Jesus falava. E eles ouviam que falava. Só que ele não só falava. Olha o que ele diz. E vedes. Eles viam. Viam a coisa acontecer. Amém? Viam a coisa acontecer. E o que eles viam? No verso 5. Os cegos vêm. Os coxos andam. Os leprosos são limpos. E os surdos o quê? E os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o evangelho. Diga aleluia. Um amigo vendia aqueles colchões terapêuticos. Chegou aqui, colchão que treme, esquenta, sacode, gira, frita ovo. Não tem? Frita hambúrguer. Colchão que faz tudo. Não, pastor, porque esse colchão aqui vai te fazer bem. Quanto custa esse colchão? 18 mil. Mas que eu falei, quer me enganar, Satanás? 18 mais parcela. Deus me livre, não é o parcela, é o 18 mesmo. Ele falou, pastor, inclusive, se o senhor pegar esse colchão, se eu comprar, até essa barriga aí o senhor vai perder. Pensei comigo, além de me roubar, está me ofendendo. Além de querer me roubar, está me ofendendo. Porque se o senhor comprar esse colchão, o senhor perde até essa barriga. Eu falei para ele, então por que você não põe essa cara sua no colchão, vai ficar mais bonita? Porque se o colchão não resolver o problema da cara dele, vai resolver a minha barriga? Você já viu o livro Como Ganhar na Loteria? Irmão, quem sabe como ganhar na loteria não estaria vendendo o livro de como ganhar na loteria, pelo amor de Deus. Eu descobri a fórmula da riqueza, eu sei qual é, vender livro
ensinando as pessoas a fórmula da riqueza, pelo amor de Deus. Tem pessoa que a fala dela não condiz com o resultado. Não, até a barriga o senhor vai perder. Então coloca a cara no colchão, vê se melhora. Jesus falou, amigão, volta lá para João Batista, os dois, né? Naquele tempo não tinha foto, não tinha rede social, não tinha vídeo, não tinha nada. Então tinha que ter duas testemunhas. E fala para ele o que vocês ouviram e viram. Os cegos, os coxos, os paralíticos, os mortos. E aos pobres está sendo anunciado. Quer dizer, é coisa concreta. Não é uma expectativa. Ai, eu te conheço, eu te chamei, eu te santifiquei. Ok, mas o que eu tenho sido de fato? Aí diz o versículo 5. O 6. E bem-aventurado aquele que se não escandalizar em mim. Em outras palavras, pega tudo que vocês ouviram, entenda que eu estou fazendo a obra do Pai, volta lá e fala tudo para eles. Irmão, Jesus veio para cá com uma grande expectativa, sim ou não? Curar, libertar e salvar. Só que não ficou só na expectativa. Ele viveu isso, ele praticou isso. Quando você colocou um filho no mundo, você colocou para quê? Para cuidar, para ensinar, para amar, para conduzir. Só que isso não pode ficar só na expectativa, tem que ser prática. Você que é filho, o que você quer do teu pai? Eu queria atenção, presença, compreensão. Mas o que você tem dado também? Você que é empregado, eu quero ser promovido. Por que seria promovido? Porque hoje o evangelho pregado é exatamente ao contrário, né? É o evangelho da massagem, principalmente no ego. Porque se a tua empresa não te promove, eles não descobriram ainda o potencial que há em você. Não é assim? É ou não é? Eles estão perdendo uma grande pérola. Amigo, desculpa, toda empresa precisa de bons profissionais. Se você ainda não foi promovido, é porque você não alcançou o que tinha que ser alcançado. Pastor, mas tem um encarregado lá que ele não presta, então logo logo ele está fora também. Porque quem não presta não fica. E a porta vai se abrir. De um jeito ou de outro, a coisa vai acontecer. Quem está entendendo? Mas o evangelho de hoje, em vez de dizer assim, olha, você precisa fazer uma análise da sua vida. Não, o mundo é que não presta. E eu tenho certeza que você está no caminho certo. Aí as pessoas adoram. Porque saem de lá convictas de que não tem nada para melhorar. Eu sou do seguinte princípio. Toda vez que eu ouço uma pregação, essa pregação tem que me sacudir. Se ela não me sacudir, ela não me desperta e ela não produz nada de bom na minha vida. A pregação é um despertador. Quem tem despertador no celular? Lembra aquele antigo? Pi, 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 pi. O chinês inferniza a nossa vida há muitos anos já, viu? Pi, 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 pi. Lembra? Você fala, meu Deus, esse despertador é o inferno. Mas era ele que era bom, que ninguém aguentava. Você era obrigado a levantar, sim ou não? Imagina um despertador que faz cafuné na tua cabeça. Você dorme até meio-dia. Imagina um despertador que toca... Fala aí uma música. Numa bem suave. Canção de ninar. Dorme, filhinho do coração. Você fala, é esse despertador que eu preciso. É, para perder a hora, né? Pregação que chacoalha seu berço. Fala, dorme tranquilo, que está tudo bem. É a pregação que você não precisa. Porque o mundo já faz isso. Todos os caminhos levam a Deus, toda forma de amor. Nunca alguém será condenado porque ama. Não, o que vale é a intenção. O mundo já faz isso por você, eu não preciso fazer. Eu tenho que fazer ao contrário. Eu tenho que sacudir teu berço para você acordar, entender quem você é em Cristo e fazer as coisas acontecer. Porque Jesus falou, fala para ele, o que vocês ouviram e viram na nossa vida. As pessoas têm que ver, amém? E a partir de hoje, a nossa vida será de resultado. Diga aleluia e vamos aplaudir o Cristo vitorioso. Coloque-se de pé, põe a sua mão sobre o coração. E na presença de Deus, eu queria que você falasse com Ele os pontos que te chamaram a atenção nesta mensagem. E aquilo que você precisa da ajuda dEle para superar as suas dificuldades.
E você que está em casa, faça esta oração também. Embora nós encerramos a transmissão por aqui, eu quero deixar uma bênção sobre a sua vida e convidar você para o próximo domingo, às 8 da manhã, na Cussi Júnior 325. Ore você em casa. Um abraço no coração e até a próxima oportunidade.